14 horas e 2 minutos desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2017. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. E a gente pode incluir entre essas tecnologias, essas técnicas de ponta, a terapia ortobiomolecular, a física quântica, a medicina quântica. Aliás, eu tinha feito uma chamada sobre se a física quântica casa com a acupuntura. Se a acupuntura casa com a física quântica. Obviamente que tem essa resposta, esse programa praticamente está pronto, mas durante esse final de semana eu estive no curso de pós-graduação da Quantum Bio e estive com o professor Kunio Inamoto e em conversa ele queria um tempo disponível. Nesta segunda-feira eu acabei passando essa pauta para daqui 3 semanas, tá? Então nós vamos tratar desse tema assim, acupuntura e física quântica, daqui 3 semanas e hoje nós decidimos fazer um programa bastante importante sobre as doenças crônicas, né? Essas doenças que começam de uma maneira muito silenciosa, que com o passar do tempo e da idade das pessoas, elas acabam se tornando um fardo muito pesado. E infelizmente, a medicina ocidental, que acabou se compartimentalizando e que foi importante num determinado momento da evolução da história da ciência, da história da medicina, é importante compartimentar para verticalizar o estudo, a ciência, o conhecimento, mas o fato, em contrapartida, o fato negativo desta abordagem é que durante essa verticalização se perdeu o contato com o todo. Hoje se estuda segmentarmente, o corpo humano, sem lembrar que existem as emoções, existe o pensamento, existe a história de vida que nós tão bem tratamos na terapia neural. A gente não consegue tratar nenhum paciente com a terapia neural sem levantar minuciosamente uma história de vida do paciente. A gente tem que pegar desde a infância os principais traumas, relacionamentos com os pais, separações, casamentos, separações diversas, perdas, lutos e etc. Traumas durante a história, que dá para levantar inclusive em aspecto até intrauterino. Não dá para a gente tratar de nenhum paciente se não levantarmos a história de vida. E particularmente nós, terapeutas ortobiomoleculares, acupunturistas, colegas médicos que trabalham com a medicina integrativa, conseguimos sair um pouco na frente em relação à medicina ocidental no tratamento das doenças crônicas, exatamente por isso. Nós não tratamos sintomas, tratamos de pacientes e, além de retirada de sintomas, nós propomos uma modificação no estilo de vida, porque senão nada será resolvido, principalmente nas doenças crônicas. Um câncer, por exemplo, funciona como se fosse um calo. Você retira o calo, mas se a pessoa continuar pisando errado, obviamente que esse calo vai voltar. Então é o que acontece geralmente com o câncer. Se opera um câncer e aí fala, deu recidiva, o câncer voltou, como se ele fosse um passageiro que vai para um lugar e volta, pegava o trem de retorno. Isso não existe. Se não mudar o estilo de vida que se levou até a patologia, obviamente que a patologia irá continuar, recrudescer. Ela não só volta, como vai recrudescer. São 14 horas e 6 minutos, o programa Salutes é um programa que está cumprindo a sua missão de sempre estar em ressonância com a própria vida. Sejam bem-vindos. São 14 horas e 6 minutos. Nesse final de semana eu estive no curso de pós-graduação da Quantum Bio e entrevistei o professor Carlos Braghini. Nós falamos sobre a importância da ecologia celular. É uma introdução para um tema bastante importante sobre a matriz extracelular, que é praticamente a base de toda a saúde, a base de todo o equilíbrio biológico e orgânico. Vamos a essa entrevista. Nós contamos agora com o Dr. Carlos Braghini, que é médico, nutrólogo, coordenador dos cursos de nutrição e pós-graduação aqui da Quantum Bio.
Doutor Braguin, no tema de hoje, no curso aqui em São Paulo, no final de julho, nós estamos falando sobre ecologia celular. O que é esse conceito de misturar a ecologia com a célula? De onde vem esse termo? Como é que surgiu? Ecologia celular é o nome do meu livro, publicado em 2008. As pessoas encontram ele por aí, mas é um livro que está fora de catálogo inicialmente. Mas ainda existem alguns locais que tem alguns exemplares que de vez em quando aparecem umas garimpagens aí, fica bem. E o conceito de ecologia celular, ele dá a ideia de que a saúde de nossas células não é determinada exclusivamente pelo nosso código genético, mas sim das influências a que somos submetidos e todas as exposições a que somos submetidos ao longo da nossa vida. E a ecologia celular é exatamente dá essa dimensão de que a nossa saúde não depende da saúde de nossas células. E a saúde de nossas células depende do meio onde ela vive, do seu entorno. Por exemplo, imagina um peixe num aquário sujo, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Por mais saudável que esse peixe seja, em algum momento, esse terreno vai impactar no funcionamento desse animal. E nas nossas células a mesma coisa. Se nosso terreno estiver sobrecarregado, nós vamos ter impacto sobre o funcionamento celular. Então, se aquela célula não funciona, tudo bem, mas se um grupo de células não funciona, o negócio começa a piorar. Se aquele órgão, o sistema começa a não funcionar, o organismo todo começa a não funcionar adequadamente, aí nós temos os problemas aparecem. Então, né, quando os problemas aparecem, quando os sintomas aparecem, isso é sinal de que alguma coisa já vinha acontecendo há mais tempo e eu simplesmente não descobri ou deixei isso passar tempo suficiente. Esse conceito da ecologia celular, doutor Braguin, quebra o paradigma antigo, que a ciência refaz novos conceitos a cada momento, e que a genética é soberana e determina tudo? Exatamente, porque o código genético, primeiro que nós temos muito pouco, o número de genes que nós temos é muito pequeno. O próprio coordenador do Projeto Genoma, Greg Venter, ele cita, nós temos 22 mil genes, isso é muito pouco para explicar as doenças. Nós não temos genes suficientes para codificar todas as doenças possíveis e imagináveis. Mas todos nós que nascemos depois dos anos 50, convivemos com essa ideia de que o código genético teria o código da vida. Soberania. Que as coisas, mas está cada vez mais claro, e com o Projeto Genoma, no início dos anos 2000, ficou claro que os códigos genéticos, o gene dentro do DNA, o que nós temos? A única coisa que nós temos são as codificações, as vias metabólicas que podem ser ativadas. Ou seja, o gene, o código genético em si, ele não tem condição de se autoativar. O fato de eu ter uma marcação genética, ele não muda. Esse gene aqui me coloca em risco de ter determinada doença. Existem doenças genéticas, mas o risco de ter determinadas doenças, o código genético apenas diz o risco de ter. Disparador, né? Eu preciso de um estímulo, eu preciso de que essas vias, ele não tem autoativação, ele precisa ser ativado por algum estímulo. E esse estímulo pode ser toxina, pode ser alimentação, pode ser estilo de vida, pode ser poluição eletromagnética, radiações, infecções. Então, na verdade, eu tenho todas as exposições ao longo da minha vida, pode desencadear mecanismos que me colocam com risco aumentado. Então, por isso que é muito comum, às vezes, na família tem determinadas doenças. Né? Às vezes, não é porque é obrigatório que você tenha aquelas doenças, mas às vezes a família come a mesma coisa, vive a mesma coisa, pensa a mesma coisa, e aí as vias, se já abre a disposição de codificada, certamente as pessoas vão ter o mesmo problema, mas não porque era genético, mas sim porque havia o risco, e aí, fazendo as mesmas coisas, vai ter o mesmo resultado. Qual o papel da biofísica e da biorressonância nesse contexto, na modificação do tratamento médico, terapêutico daqui para frente, diante desses riscos, entre aspas, que o senhor acabou de enumerar? É o que nós estamos falando de terreno, né? E o terreno biológico, essa matriz onde a célula se insere, ela é impactada por algumas dessas coisas que nós falamos agora anteriormente, e nós não temos tecnologia médica suficiente para retirar esses elementos desse ambiente. Então a biofísica ajuda, eu tenho estratégias biofísicas que me ajudam a fazer
o desligamento dessas toxinas, o desligamento de certos metais, que ao serem desligados, ao perder suas cargas elétricas ali naquele ponto, eles ficam soltos, para cair na corrente sanguínea, na corrente linfática e serem eliminados do corpo. Então, o uso das estratégias biofísicas me ajuda na recuperação dessa matriz. Quer dizer, claro que eu não fico só focado, não basta só a estratégia biofísica, mas a estratégia biofísica talvez seja mais importante. Aí, uma vez feito isso, eu preciso garantir que não haja reinfecção. E eu preciso recuperar esse terreno. Eu preciso que, se esse terreno não for recuperado, eu tirei algo, mas que vai acabar voltando, porque as coisas estavam lá, e se eu não mudei as condições anteriores, as coisas vão voltar para lá para restabelecer aquilo que o corpo entende como normal. De qualquer maneira, nós, com o nosso trabalho, estamos na ponta de uma grande revolução na área de desintoxicação e da própria uma revolução na área médica. Você sabe, você consegue identificar os pioneiros, né? Pioneiro é aquele indivíduo que as pessoas olham de longe e falam assim, onde é que está o pioneiro? Quem é o pioneiro? É aquele com um alvo nas costas. Então, todo mundo que é pioneiro vira alvo. Por quê? Porque as coisas não estão bem claras, não estão bem estabelecidas, ainda faltam critérios, ainda faltam trabalhos, então há muita desconfiança e as pessoas olham para essas terapias energéticas ou as terapias biofísicas com uma certa desconfiança, mas por puro desconhecimento. Certamente, nós estamos passando por uma revolução na medicina, e essa revolução é tanto que daqui a 5 ou 10 anos, falar sobre estratégias biofísicas vai ser comum. Hoje parece estranho porque é novidade, mas daqui a 10 anos a gente faz essa entrevista e você me cobra para ver se não aconteceu isso mesmo. 14 horas e 14 minutos, eu quero agradecer, a gente fez uma pequena live rápida, eu quero agradecer as pessoas que estão curtindo, participando do nosso programa, Isabel Cristina, Romina Soma, Vanessa Ribeiro, Nilo Gardim, Dr. Nilo Gardim, médico antroposófico, Dr. Mário Jorge, Rosane de Souza, Laís Aide Souza Ferreira, o colega terapeuta Marcos Holt Fernando, Alzira Mamana, Carlos Cruz, também terapeuta, Cris Tessarini, terapeuta. Eu falo quem eu sei, né? Quem eu não sei, me perdoem, tá bom? Vânia Ketelhut, eu acho que é isso. Apometria Anjos do Amor, Lisonete Baldan, direto do Oriente, Lili Adara, Vanusa Cordeiro de Lima, Fernanda Nutricionista, nossa Fernandinha, que vai participar do nosso congresso, Fernanda Lanzana, Lilian Ipava, Ronaldo Cândido Paula, Marcelo Batista, deixa eu baixar aqui o som, Janete Desidério dos Santos, Paulo Moraes Promevento, Sandra Diniz. Nós estamos transmitindo além do site da UTV pelo Facebook, também pela minha página baldan.joãocarlos. Baldan.joãocarlos, vocês podem fazer comentários, críticas, sugestões, perguntas para mim, para o professor, diretamente pelo Facebook, pelo site do Facebook. Muito bem, estávamos falando que as doenças crônicas são caracterizadas por terem um lento desenvolvimento, elas aparecem praticamente subterraneamente, as pessoas não sabem que estão desenvolvendo uma doença crônica e tem longa duração. A medicina convencional fala que muitas delas não têm cura, estão associadas principalmente à idade, alimentação inadequada, estresse e também sedentarismo, entre outras coisas. Entre as conhecidas, as mais comuns, são o colesterol alto, o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, a hipertensão arterial, a descalcificação, que é a osteoporose, Parkinson, Alzheimer, mesmo a asma, diabetes, derrame cerebral popular, AVC, e a mais temida de todas, que é o câncer, que é uma multiplicação de células de maneiras inadequadas. Eu fiz na chamada o seguinte, que a medicina ocidental, a medicina convencional, tem dificuldades para tratar das doenças crônicas e fala, olha, esse é um mal necessário, vai ter que tomar tal remédio pela vida inteira. E nós, terapeutas ortobiomoleculares, acupunturistas, profissionais da medicina integrativa, pessoas que trabalham com a medicina ayurvédica, tibetana, que trabalham com física quântica, com biorressonância, nós temos uma outra visão. Eu disse no princípio que se não houver uma correção no padrão de vida da pessoa, essas doenças crônicas se manterão
crônicas, tomando remédios alopáticos, fitoterápicos, acupuntura, terapia neural, ortobiomolecular e etc, etc, etc. Para tratar destes assuntos, que é bastante importante, já que, segundo o professor Kunio Inamoto, 74% das mortes no Brasil são ocasionadas por patologias crônicas. Então, nesta segunda-feira, eu tenho o prazer de receber aqui o professor Kunio Inamoto, que criou esse sistema, um dos sistemas de terapia ortobiomolecular. É um pesquisador incansável. Cada vez que nos encontramos, ele sempre traz novidades, traz novos dados, novas pesquisas. E durante o curso de pós-graduação que eu estive nesse final de semana, em uma conversa ali no café, nós resolvemos fazer esse programa com o tema de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Kunio, é sempre um prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado pelo fato de estar aqui, fico muito contente, né, e feliz para poder transmitir algumas experiências da gente, né? Sim, que é importante para todos nós, nossos colegas, nossos terapeutas, amigos, médicos, etc. Professor Kunio, então é 74% a incidência de doenças crônicas nas estatísticas de morte. 74% das pessoas que morrem no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, é por doenças degenerativas, como câncer, Alzheimer, enfim. Doenças que desenvolvem aos poucos e a pessoa não vai se acostumando e não se dá por conta, né? Tá. Agora, por que elas costumam surgir, professor Kunio? A gente tem ideia, né? Que, obviamente, a pessoa tem estresse, sedentarismo, maus hábitos, falta de exercícios, nutrição inadequada, enfim. Por que as doenças crônicas acabam surgindo? Óbvio que tem até um componente hereditário, mas como vimos, inclusive, neste final de semana na aula do Dr. Braghini, você pode ter até esse gene, mas se você não tiver o disparador, o que faz com que ele apareça, ele pode ficar surdinho ali, quieto. Por que há tantas doenças crônicas assim, professor? É o seguinte, em primeira instância, o envelhecimento natural é normal. Todos nós envelhecemos, né? Agora, devido aos maus hábitos, incidência de parasitas, metais tóxicos, enfim, devido aos fatores ambientais, a pessoa acelera o processo da queda do metabolismo, porque todas as doenças degenerativas têm princípio na queda do metabolismo. O envelhecimento natural, ela vem da queda do metabolismo. Já indica uma queda. Então, o que eu fiz? Fui pesquisar por que as pessoas aceleram o processo da queda do metabolismo. Né? Onde é que começa? Né? Porque o metabolismo é controlado pela tireoide. Né? A tireoide, quem monitora a tireoide é a hipófise. Hipófise, quem controla é o hipotálamo. Hipotálamo e hipófise estão no cérebro. Né? A hipófise é a chamada rainha das glândulas endócrinas. Então, quando eu vejo clientes com problemas neurológicos, problemas de Alzheimer, enfim, o que eu vou examinar? Eu vou examinar a carótida que leva o sangue para o cérebro, né? E se a pessoa tem algum tipo de parasitas cerebrais que é normal. Quer dizer, não só os parasitas, mas também os metais tóxicos indicam que as glândulas endócrinas não estejam funcionando adequadamente. O metal tóxico, ele desestabiliza a captação, desequilibra fatores zinco, cobre e diminui a quantidade de ferro na hemoglobina e diminui o transporte de oxigênio para o cérebro. Isso debilita o cérebro. Né? Então, quando a pessoa começa a debilitar o cérebro, ele começa a ter problema no metabolismo. Né? E aí o envelhecimento e fatores de imunidade começam a cair. E aí vem as doenças degenerativas. Quer dizer, então, mantendo oxigenação, produção de ferro, hemoglobina, nutrição adequada, tendo exercícios, quer dizer, tudo isso faz parte de uma coisa que ainda, infelizmente, aqui no Brasil ocorre, que é a pouca atenção da população em geral da chamada medicina preventiva. Todas as pessoas deveriam fazer uma consulta preventivamente, né, professor? Claro. É sempre a prevenção é muito mais barata que corrigir uma doença, né? Principalmente as crônicas, né? Sim. Hoje eu tenho 392 pessoas só em tratamento de câncer, né? E quando a pessoa desenvolve um câncer, a coisa se torna mais cara, mais difícil, né? Então, prevenir o câncer é fácil, só que ninguém pensa nisso. Né? Como é que se previne o câncer facilmente, professor? Melhorando o estilo de vida, melhorando a alimentação, adotando coisas para compensar a falta no dia a dia, né? O que falta no dia a dia? Né? Alimentos adequados, né? Alimentos de boa qualidade, enfim, nós vivemos num mundo hoje
que as pessoas vai comer por necessidade, simplesmente por necessidade de comer. Ninguém pensa o que tem que comer, o que vai comer, que tipo de alimento tem que comer, né? Tomar água, enfim, tudo isso é importante. Né? Aliás, por falar nisso, o professor Paraghini falou interessante, citando um pediatra ontem, que levaram uma criança e perguntaram para o pediatra o que pode comer. E pela pressão, né, inclusive da indústria dos alimentos, que vendem muita porcaria por aí, é tudo que não está empacotado, como é que ele falou? Não está empacotado, engarrafado, né? Quer dizer, tudo que tiver de um jeito mais natural, se possível cru inclusive, obviamente que é mais indicado. Mas aí também a gente cai na caldeirinha, né, professor? Sim. Porque aí tem agrotóxico, tem veneno, tem adubos inadequados. Uma vez assisti a entrevista do Jô Soares com um médico americano, né? E o Jô Soares perguntou que tipo de alimento ele aconselhava. Ele disse todos os alimentos que não tenha rótulo. Que não tem rótulo. Não tem rótulo. Porque tudo que tem rótulo é industrializado, né? Tá. E aí tá industrializado, tem conservante, tem corante, tem, enfim, então, na verdade, a gente vive o dia a dia, ninguém pensa o que está comendo, ninguém pensa os problemas que tem na alimentação, ninguém pensa. Um dos grandes poluentes hoje se chama radiação, né? Coisa que a gente não sente, não tem cheiro, não dói, né? Mas a radiação é a pior poluição do mundo hoje, né? E o que a radiação faz? A radiação gera radicais livres, a radiação mata por radicais livres, né? E qual é a glândula mais afetada quando tem radiação? É a tireoide, né? Então, se a tireoide debilita, ela desequilibra o metabolismo da pessoa, e daí vem o resto, né? Agora, a tireoide, o senhor disse que é comandado pela hipófise, que é chamada rainha das glândulas endócrinas. Na verdade, tem uma cascata de glândulas endócrinas que fazem que haja todo um sistema de hormônios por uma inteligência natural que ocorre no organismo em função do equilíbrio, né, das pessoas. Tem algum tratamento específico, além da tireoide, né, para a hipófise, professor? O que na medicina normal se faz quando a pessoa tem distúrbio da tireoide é administrar o hormônio da tireoide, mas isso não é a solução. Isso aí é tamponar o problema. Eu não sou contra isso, mas não pode pegar uma pessoa e fazer a pessoa consumir um hormônio da tireoide para o resto da vida. Nós temos que recuperar a função endócrina da pessoa para que a pessoa volte. Isso não é difícil. Eu tenho pessoas de 80 anos que conseguem recuperar, né? Então, na verdade, a nossa medicina normal é muito a medicina da sintomatologia. A pessoa não se lembra que nós podemos ajudar a regenerar certas partes do organismo da pessoa e a pessoa voltar a uma normalidade, né? Eu tenho uma senhora em Porto Alegre, essa senhora, agora em março passado, ela fez 100 anos. Ela é minha cliente há 14 anos, né? Essa senhora tem 100 anos, não tem uma ruga, tem uma boa memória, né? Ela não usa óculos, né? E agora, faz umas 2 semanas atrás, ela veio me convidar para o aniversário de 101 anos, que vai ser em março do ano que vem. Jogando futebol ainda. Então, imagina, uma pessoa que se cuida, né? Enfim, pessoa que... outra coisa, um detalhe importante dessa mulher, ela mora no 3º andar de um prédio e não tem elevador. Que a melhor coisa que ela pode fazer é subir escada. A Fernanda nutricionista, a Fernanda Padovani. Fernanda, precisa voltar logo aqui, seu programa foi um sucesso, as pessoas comendo até hoje. Falam que você tem que voltar 4 vezes. Por mim você voltaria 40, tá, Fernanda? A Nilta Pinheiro pergunta o seguinte, Nilta Pinheiro é da sua terra lá, do sul do país. Sim. O que o Dr. Cunil poderia falar sobre a doença de Morgellons, é isso? Fala Morgellons, eu não sei falar isso. Formada por fibras químicas, alumínio e urânio, e compostos orgânicos, como por exemplo o sangue humano, originando fibras subcutâneas que se movem e é chamada incurável. Aqui não tem nada incurável, viu, Nilton? Plantas, água, terra, flora e fauna já são atingidos. Lançado por quem... Olha só, coloca a palavra difícil aqui. Nilton, me ajude aqui, né? Chemtrails, deve ser isso. Canal Metavendas Brasil. Há uma imensidão de vídeos nesse sentido, com testes laboratoriais. Bom, enfim, contaminação por fibras químicas, sobretudo alumínio e urânio, que acabam se ligando ao sangue humano e originando fibras subcutâneas.
Esse tipo de doença, a primeira coisa que tem que fazer é descontaminar metais, parasitas, né, e tentar melhorar o metabolismo. Né. Agora, uma coisa muito importante nesse caso aí é colágeno. Colágeno. Nós temos um colágeno, os colágenos normais por aí, o organismo aproveita em torno de 15%. Mas o colágeno que a gente desenvolveu, ela direciona em torno de 19 tipos de colágenos dentro da necessidade da pessoa. Então a eficiência dele chega a 98%. 98%. O Leandro Ramos fala indol 3-carbinol, sulforanafano, vitamina D, delta, iodo, lactona, MMS, água ionizada, fitonutrientes, evitar açúcar e alimentos industrializados ajuda muito contra o câncer. Bom, você concorda com tudo isso? Sim, sim. A Márcia Adriana Falando em Barbosa... vitamina D aí, ó, tem que cuidar um pouco com a vitamina D também, porque o excesso de vitamina D, ela causa a carência do magnésio, né? Faz a pessoa eliminar o magnésio. Então, a administração de vitamina D também tem que se cuidar. Né? Tem que, inclusive, avaliar junto com o magnésio, coisa que nós podemos fazer em nossos consultórios. Márcia Adriana Barbosa pergunta assim: por favor, pergunte ao doutor se nós mulheres devemos ou não fazer mamografia. Pergunto porque alguns estudos dizem que a mamografia é prejudicial à saúde. Fazer ou não fazer? Pois eu vou responder para você. Bom, mamografia... Espera aí, professor, deixa eu responder primeiro. Então tá. Você está concorrendo comigo aqui. O programa é nosso. Você é entrevistado, mas o programa também é meu, professor. Deixa eu falar a minha opinião, depois eu falo a sua, professor. Nós tivemos aqui um programa sobre termografia umas 3 semanas atrás com o Dr. Naif Tadeu. Nós falamos exatamente da importância de fazer com a termografia, que é uma fotografia para ver áreas de infecção, simplesmente pela cor, sem qualquer tipo de efeito colateral. Só a partir da suspeita pela termografia e outros avaliações que nós podemos fazer também em nossos consultórios é que aí sim poderia se fazer uma mamografia para realmente confirmar um pré-diagnóstico, ou seja, o exame volta a ser complementar. O que é exame complementar? Eu tenho uma hipótese diagnóstica, eu acho que pode ocorrer isso, então eu peço um exame para confirmar. Esta é a minha opinião. Agora nós vamos ouvir o professor Dr. Cunir Amor. A gente não é contra a mamografia, só que é o seguinte... Nem a favor, né? As mulheres que fazem mamografia, pelo menos uma vez por ano, né? Quando se faz a mamografia, a pessoa tem que colocar a proteção da tireoide, que a maioria não coloca. Não coloca. A mesma coisa, raio-x de dente, etc., tem que colocar a proteção da tireoide. Não é hábito o pessoal usar isso. Então, a incidência é muito grande de pessoas com problemas de câncer, né? É muito grande, principalmente na tireoide. Também, a radiação, como eu já falei antes, ela incide, ela produz radicais livres e afeta a tireoide. Então, a pessoa tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro, outros chega no dormitório de uma pessoa, hoje está cheio de coisas que emitem radiação, né? Porque a radiação, como as pessoas não sentem, a pessoa não evita. Né? Então, no dormitório, se tiver que ter um telefone, procure não ter telefone sem fio. Um telefone com fio seria menos prejudicial. Né? Ter televisor, ter computador e o celular tem que estar no mínimo uns 2 metros longe da cabeça da pessoa. Né? Uhum. E isso não é muita gente não faz porque não sabe, né? Não, e além de tudo tende a ser cumulativo, né? A radiação, porque você mora em prédio, fala, eu faço tudo isso, mas tem a rede do Wi-Fi do vizinho, de 4, 5 vizinhos, do andar de cima, do andar de baixo, aí fica aquela rede, quer dizer, todo cuidado que a gente toma, por mais que seja muito bem cuidado, geralmente... Outra coisa que nós falamos no começo sobre a questão de doenças degenerativas, né? Coincidências de aparelhos eletrônicos, etc., né? A quantidade de íons negativos no ambiente cada vez está diminuindo mais, né? Esse dia eu atendi uma senhora de Poços de Caldas, essa senhora sempre morou, e lá é um lugar que tem um bom ar, etc. Essa senhora tem 98 anos, você não dá 60 para ela, né? Porque os íons negativos, nós precisamos de íons negativos para que o oxigênio do pulmão passe para o sangue. Uhum. Né? E
pode ver que a gente vai no campo, na floresta, em qualquer lugar desse, a gente se sente bem, né? Por quê? Porque lá tem mais de 1.000 íons negativos por centímetro cúbico, né? Você vai na floresta, chega a 4.000, né? Sabe por que o índio não se gripa? Por causa dos íons? O índio não se gripa, né? Então, agora quando chega numa cidade que nem São Paulo, a quantidade de íons negativos do ambiente cai para 100. Dentro do escritório ou dentro do dormitório cai para 15, 20. Dentro do automóvel cai para 5. Dentro do shopping center é 0. Por isso que as pessoas vão no shopping, acham tudo bonito, mas saem de lá cansado, né? Quem gosta, né? Isso é uma das coisas que vai na Alemanha e no Japão, é proibido ter aparelho sem ionizador. Aqui no Brasil... A minha casa tem 2 ionizadores, tem a lâmpada do Yoshida lá, aquelas de sal lá. Qualquer hora eu entro lá já ficou ionizado, só de entrar. Só de abrir a porta, né, Yoshida? Yoshida está aqui acompanhando o professor Conil, um grande amigo, colega, muito respeitador, pessoa que a gente gosta muito também. O Leandro Ramos falou, muito obrigado pela observação sobre a vitamina D e o magnésio. Não sabia, o chama de grande mestre, olha só. Leandro Ramos, ele acaba perguntando o seguinte... Diz para ele que estou devendo um cafezinho. Está devendo um cafezinho. É elogio, mas é pago. Elogio é pago, tem uma conta lá, etc. Mais um assunto que nós dois vamos falar juntos aqui, okay, professor. Você fala primeiro? Prioridade. Micro-ondas. O Leandro Ramos pergunta sobre micro-ondas. Olha, o micro-ondas eu tenho em casa para esquentar às vezes um cafezinho. O resto eu estou quase fazendo um vaso, colocando umas plantas nele. O peribanês, né, que defende o crudivorismo, ele acha que o micro-ondas deveria ser um artigo para fazer uma decoração, né, abrir, colocar umas plantas, sobretudo que pudessem sair para fora ou cair pelo chão, etc. O micro-ondas realmente é uma coisa que quebra as cadeias dos nutrientes, né, principalmente os alimentos mais crus que nós deveríamos consumir. Eu, particularmente, reduzo muito a utilização do micro-ondas. Professor. Sim. Bom, o micro-ondas, todo alimento que nós aquecemos, seja por micro-ondas ou não, ela altera a configuração atômica do alimento, né? Todo alimento que é benéfico para a nossa saúde, ela tem que ser de ordem levógena, né? Quando você pega um leite materno, por exemplo, botar no micro-ondas, ela destrói mais ou menos 86% do leite materno, porque ele transforma as proteínas na forma de estrógeno, né? E não serve para nós, né? Então, por isso que eu sempre pergunto, não é só micro-ondas, todo alimento que a gente consome, se puder consumir na forma crua, seria o ideal, né? Então, o ser humano é o único animal que destrói o alimento para comer. Cozinha, assa, ferve, né? Porque a fervura, principalmente, o calor, ela destrói as enzimas dos alimentos, né? Então, comer alimento na forma conforme a natureza nos dá, seria o ideal. Agora, se você vai ferver, esquentar alguma coisa no micro-ondas, talvez a água seja bom, mas o resto não é bom, né? Não, de fato. Bom, nós concordamos muito, tem muito das coisas que eu também falo e aplico no meu consultório, eu aprendi com o professor Cunino também. Angélica Rodrigues, boa tarde, estamos falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seja sempre bem-vinda, Angélica Rodrigues. O Leandro Ramos também pergunta uma outra coisa que também nós vamos dividir aqui, professor, sobre o glúten e o leite. Nós temos tipos de sangue, inclusive os testadores criados pelo professor que eu utilizo no consultório, a gente percebe as intolerâncias, né? Tem muitas pessoas, sobretudo o sangue tipo O, tem intolerância a glúten e lactose. E aí não tem conversa, precisa cortar. Aí o paciente fala, mas eu não fico sem o leite, eu não fico sem o meu pãozinho de manhã com manteiga. Aí é a opção do paciente, né? A gente está falando o que precisa ser feito e que deve ser feito. E as pessoas às vezes falam, mas eu não fico sem um leitinho quentinho de manhã com um pãozinho com manteiga. E a gente tem que falar, o problema é seu, né? Nós estamos falando o que realmente precisa ser feito. E o que precisa ser feito, precisa ser feito. Não tem muito diálogo. O intestino não aceita o glúten no leite, não tem conversação. Não tem muita democracia intestinal, né? Essa é questão enzimática, né? Então, eu sempre digo assim, o único animal que toma leite depois de adulto somos nós, né? E ainda toma leite de outros animais. De um bezerro de 380 o leite da vaca é um quilos. bezerro, né?
O leite materno é para o ser humano. Se você olhar a composição do leite materno e o leite da vaca, é totalmente diferente, né? Inclusive, você sabe que a vaca, o gado nasce, né? Em 3, 4 meses ele dobra de tamanho, dobra de peso. Se a gente dobrasse, a gente ia virar... O ser humano leva um ano, né? Então, a composição do leite da vaca, ele engorda a pessoa. Sem falar nas intolerâncias, né? Agora, a questão da intolerância só resolve na parte enzimática. Nós não temos algumas pessoas têm uma carência maior de enzimas da lactase que digere a lactose do gado. Então, eu aconselho as pessoas que têm esses inconvenientes da intolerância ao leite, o melhor caminho é deixar o leite. É isso que, e tem pessoas no seu corpo, é só eu que sou vítima, que as pessoas olham e falam assim, mas eu não fico sem meu pãozinho com leite. Ou é só comigo que acontece isso? Eu já tive vários clientes que dizem essa mesma coisa, mas depois que a pessoa se habituou um pouquinho, né, a pessoa deixa o leite, porque não tem necessidade. Eu faço isso, eu peço para as pessoas passarem, Xereque, peço para as pessoas passarem pelo menos uma semana, 10 dias sem o leite, o glúten, para ver como elas se sentem. A partir disso, que elas percebem que melhoram sobremaneira, aí fica mais fácil de, pelo menos, lutar contra esse hábito tão nefasto. O Leandro falou, obrigado pelas respostas, Boldan, você também é mestre. Não sou um aprendiz, Leandro, muito grato aí pela sua consideração, mas antes de mestre, eu estou mais para aprendiz do que para mestre. A Márcia Adriana Barbosa, a gente nem começou a falar das patologias aqui, hein, professor? Pois é, já está quase acabando o programa, a gente nem começou a falar. Sua popularidade aqui, elejam o Cunil. A Márcia Adriana Barbosa, sobre um tema que nós falamos, inclusive, neste final de semana durante o nosso curso, professor. Pergunte ao doutor o que podemos fazer para amenizar a quantidade de agrotóxicos nos alimentos quando não temos os orgânicos à disposição. Deixar de molho no iodo realmente funciona, professor Cornélio? Não funciona. Porque o melhor é quebrar a frequência do agrotóxico, que nós temos recursos para isso. Direto? Nós temos um recurso que em 8 segundos você quebra a frequência negativa de qualquer agrotóxico, esteja na alimentação, esteja em qualquer lugar, né? Tem que fazer o que então, doutor? Tem que modular a frequência do veneno. E aí a sua empresa tem um produto específico para isso? Levei alguns anos para desenvolver isso, mas hoje, se você servir um prato de comida em qualquer lugar, se pulverizar com isso, ele não altera o sabor, né? Em 8 segundos neutraliza qualquer veneno. Em 5 minutos ele neutraliza bactérias, fungos. Tá certo, esse produto... Mas assim, infelizmente ainda o produto orgânico é caro, mas é melhor você pagar um pouquinho mais no orgânico do que consumir alimentos que tenha agrotóxico e ficar doente por isso. Mas o produto orgânico também pode estar contaminado ou estar desequilibrado do ponto de vista de metais também, né, professor? Eu já analisei produto orgânico que apareceu metais. Por quê? Porque a pessoa cultiva, no cultivo ele não coloca veneno, mas se no solo já foi cultivado, ele aparece no alimento. Então, muito cuidado, porque aí vem aquele carimbinho do orgânico, né? Às vezes tem veneno lá dentro, né? Mas o que eu vou fazer? Nós temos, ainda aqueles lá têm menos veneno que os outros que tem por aí, né? Então, infelizmente, nós temos que escolher, às vezes, pagar um pouquinho mais caro e consumir alimentos orgânicos. Professor, vamos começar a falar um pouco sobre as patologias que atingem ou atacam o sistema neural, o sistema nervoso central, inclusive. Alzheimer e Parkinson. O primeiro passo, pelo menos é o que a gente aprendeu, inclusive ensinado pelo professor, é que a gente tem que começar uma descontaminação, principalmente de metais. Obviamente que os metais, quando estão inclusive na matriz extracelular, como tão bem explica o professor Boravini, impedem não só a alimentação, oxigenação, toda a higiene celular, e começam a ter problemas que vão gerar patologias mais sérias. Este é o primeiro passo, descontaminação, professor? Sim, mas eu tenho uma pesquisa em cima de Alzheimer e Parkinson, né, que são centenas de pessoas que passaram por mim, né? Todas as pessoas que têm Alzheimer e Parkinson têm toxoplasma no cérebro.
85% das pessoas que têm epilepsia têm a tênia suína no cérebro. Então, a incidência de parasitas a nível cerebral é muito grande, chega a 85% da população. Né? Isso, pessoas que desenvolveram Alzheimer, Parkinson, mas tem muitas pessoas que ainda não estão nesse nível e estão com parasitas. Outra coisa, todas as doenças comportamentais a nível cerebral, né, são pessoas que têm parasitas no cérebro. Sem falar nos metais tóxicos, porque o metal tóxico ela prejudica, né, como eu já falei antes, né, como ele prejudica a captação de ferro na hemoglobina, diminui o transporte de oxigênio para o cérebro. Se diminui o transporte de oxigênio para o cérebro, debilita o cérebro. Se debilita o cérebro, debilita o hipotálamo. Né? Pode ver que toda a degradação orgânica de uma pessoa começa onde? Começa na função endócrina, na função hormonal. Né? Porque o hipotálamo responde por três atividades básicas. O hipotálamo responde pela produção de hormônios sexuais, controlar a temperatura e a pressão arterial. São 3 coisas básicas para que a nossa bioquímica funcione. Uhum. E a descontaminação já volta a um estado natural, sim, permitindo que o organismo... Não tem pessoas que tenham distúrbios neurológicos, como Parkinson, que a gente não consiga melhorar. Não tem. Todos melhoram. O quanto melhora depende do estado que está a pessoa. Né? Mas a gente consegue melhorar. O mesmo pode ser aplicado em relação a diabetes, por exemplo, professor? Também. DPOC e asma? Hoje se descobriu o vírus da diabetes, né? Que é um parasita. Eu estou tendo bastante resultado também com autismo. Né? Autismo. O índice de autismo no mundo está crescendo muito. Né? Nos Estados Unidos, no ano de 1975, tinha um autista para cada 5 mil pessoas. Né? Hoje não, em 2014, tem 1 para cada 68 pessoas. É violento? Crescimento vertiginoso. Exato. Então, e esse crescimento não é só nos Estados Unidos, em todos os países está acontecendo a mesma coisa. Né? Agora, essa semana passada, eu atendi uma pessoa que ele tem autismo e esquizofrenia junto. Tem a tênia suína e está com problema no cérebro. Quer dizer, isso faz muito sentido a partir do momento, eu falo e explico isso aos pacientes que me procuram. Obviamente, quando você vai matar um mosquito na parede, esse mosquito tende a, obviamente, fugir do seu ataque. Quer dizer, então tem uma inteligência visceral, tem uma inteligência inerente à própria natureza. E vírus e bactérias também não tem? Tem. E às vezes a gente percebe, né, professor? Tem. A gente percebe no nosso consultório... A gente acha que esses bichinhos são coisas são inferiores, burros, né? Muitas vezes são muito mais superiores que nós. Com certeza. E às vezes a gente detecta por nossos métodos de avaliação que há uma contaminação, inclusive por Heminoleps, que é um micro-organismo. Eu já tive casos em que eu atendi que a pessoa falou, não, mas eu fiz uma colonoscopia, eu fiz uma lavagem intestinal, não deu problema nenhum. E a gente, pelos nossos métodos, acabou descobrindo, depois de 3, 4 dias com determinado tipo de tratamento, a pessoa estava expelindo minhoquinhas pelo intestino. Por que acontece tudo isso? Esses vírus, bactérias e todos os protozoários, ao saber que vai ser atacado, obviamente que eles têm como se esconder. Para você ter uma ideia, a matriz extracelular é algo que engloba várias células, muitas células. Às vezes o exame de sangue chega até a arteriola, que não chega na matriz celular. Se o vírus, bactérias se hospedar ali durante a retirada do sangue para fazer o exame, vai dar negativo. Só que a gente tem como saber positivo, não é isso? Esse é que nem os bandidos, né? Quando vem a polícia, eles escondem, ficam ali quietinho. Né? Se passar a polícia lá na rua, vai achar que nós estamos aqui dentro. E os nossos parasitas são assim, quando vem alguma coisa, ele se aloja em algum lugar, fica inativo e os exames normais não aparecem. Como é que vai pesquisar o parasita do cérebro pelo exame de sangue? Não funciona. O exame de fezes, pior ainda. Né? Então, somente através da física quântica que a gente consegue descobrir pela ressonância. Nos casos das patologias chamadas respiratórias, tanto a asma como a DPOC, professor, como é que é o seu procedimento para tratamento? Asma, esse tipo de obstrução do pulmão. Sim. A gente tem que melhorar a qualidade do sangue. Todas as doenças de ordem degenerativa, Baldão, a gente tem que começar pela eficiência digestiva. Né? Por quê? Porque se você melhorar a eficiência digestiva, melhora a qualidade do sangue. Se melhora a qualidade do sangue, ele vai nutrir melhor todo o contexto orgânico. Né? Então não adianta nada a pessoa querer resolver um problema se o digestivo... São 4 setores, o digestivo,
o hepático, que é o fígado, né? Os rins e circulatório. São 4 sistemas que a pessoa tem que melhorar para melhorar qualquer coisa. Equilibrando, né? Eu vou pedir para o Xerec, para colocar nossos GCs aí, enquanto eu falo, porque a Márcia pergunta assim, pergunta ao doutor como os podemos tratar tantos vermes pelo corpo. Estou assustada. Eu não sabia que tínhamos tantos vermes não detectados. Não, afinal, nos exames de fezes não dá nada. Não vai dar mesmo nos seus exames. E para se tratar, precisa fazer uma consulta, porque não dá para a gente fazer genericamente coisas, né? Então aqui, ó, loja virtual. Opa, aqui. Um dia eu aprendo, viu, Xerec? Loja virtual, jcbaldan.com.br. Qual outro? As comunidades virtuais. O Instagram, jcbaldan.acupuntura, YouTube. Pera aí, Xerec, calma, rapaz. YouTube e o Além de Agulha. São 2 canais do YouTube para qual este programa também estará no ar daqui a pouquinho. O que mais temos aí? O site jcbaldan.com.br. Estou dando uma lançada aqui porque a câmera está na frente. E o WhatsApp, esse para marcar consultas, é o 977192266. Então, Márcia, não tem como. Nós precisamos primeiro identificar o que está sendo a contaminação para depois tratar esse tipo de coisa. Leandro Ramos pergunta, ele afirma, panelas de aço e alumínio são ruins para Alzheimer. De fato, né, professor? Panelas de aço inox contaminam a pessoa de níquel, né? E aquelas contra aderência, como é que é? Sim, são os Tefal da vida, né? Tefal também, aquilo quando desgruda é pior que alumínio, pior que... é um veneno. Alumínio também. Eu uso particularmente panelas de barro. Só cuida com às vezes a gente vai viajando, a gente vê o pessoal vendendo panela de barro, né? Inclusive vitrificado. Esses aí não compra. Porque a vitrificação da panela de barro se faz com sais de chumbo. O que eu aprendi é barro mesmo. Barro, você passa uma camada de azeite e deixa ali cozinhando um pouquinho até se esfumaçar para poder não ter os alimentos não grudarem. A Márcia Adriana Barbosa também pergunta, ela está assustada também, é o típico de hipertenso, né, Márcia? Está preocupada com toma atitudes. Olha a pergunta dela. Tratar a hipertensão de forma natural possível. Tem que mudar o estilo de vida. Se você continuar sendo o que for, você pode tomar o que você quiser. E mais, a medicina convencional, eu costumo falar isso para as pessoas hipertensas. Pela medicina oriental, pela acupuntura, os rins tonificam o fígado e reprime o coração. A água do rim apaga o fogo do coração. E a medicina convencional faz o quê? Dá um diurético para tirar o líquido do corpo. Está correto, para reduzir o tipo e quantidade de massa biológica. Acontece que, ao tomar diurético, você enfraquece o rim que deveria estar forte para poder apagar o fogo. Em acupuntura e medicina oriental, a gente tonifica o rim para tratar hipertensão. Obviamente, uma pessoa com rim fraco é uma pessoa indecisa e medrosa. A gente tem que mudar esse padrão para que ela seja mais determinada, tenha mais funções na vida. Tonificando o rim, modificando as emoções, tirando o sal. Você pode consumir o sal de Himalaia, por exemplo, que é mais indicado, inclusive para a hipertensão. Enfim, precisa de uma reforma para poder tratar. Com a palavra, professor Cunil, para tratar a hipertensão. Se a hipertensão for de origem hipotalâmica, não tem como resolver isso melhorando a função cerebral, né? Porque o hipotálamo, ela controla a pressão arterial, tá? Agora, se a pessoa tem hipertensão por obstrução de artérias ou pela densidade sanguínea, aí tem que melhorar a nutrição. A circulação tem que melhorar a nutrição, o fígado, né? E tem que melhorar o processo renal. Em princípio, o sal não aumenta a pressão. O sal, porque quem controla o nível de sal no organismo é o rins, são os rins. Né? Se ele perde essa habilidade, ele não controla. Se não controla, a pessoa passa a ter excesso de sal. O excesso de sal aumenta o volume de sangue para a retenção de líquido. Aí aumenta a pressão. Né? Então, o remédio só é para remediar, não sou contra remédio. A pessoa está com uma pressão alta, tem que tomar remédio, mas, como diz, o remédio é para remediar a situação, não é para tomar o resto da vida. Né? Professor, vamos começar a falar do nosso congresso, que a Contribuir está promovendo, porque daqui a pouco vai acabar o nosso programa, muitas perguntas e, enfim. O segundo é o Congresso Internacional
Fronteiras da Saúde Física, saúde quântica. Né? Saúde quântica. Nesse congresso, Walter, nós vamos ter uma pessoa aí que não é muito conhecida, mas é uma pessoa ilustre, né? Que é o James Oschman. Esse cara é PhD em Biologia pela Universidade de Pittsburgh. Né? E ele é autor dos livros Medicina Energética, Bases Científicas, e também Medicina Energética na Terapêutica e Performance Humana. Né? É um cara fantástico. Né? E esse congresso vai acontecer no dia 15, de 25 e 26 de novembro, né? Agora no final do ano. A gente fala final do ano, mas nós estamos quase entrando no final do ano já. Né? Amanhã é agosto, professor. Pois é. Então, até o final de agosto, existe uma condição especial para participar desse congresso. Né? E todas aquelas pessoas que fizeram o nosso curso, né? Que hoje no Brasil dá mais de 1.000 pessoas, né? Tem também uma condição especial. Né? Então, até o dia 29 de agosto, o custo do congresso, o custo normal do congresso, é R$645. É muito barato isso. É muito barato. Né? E a pessoa ainda pode pagar em condições. Eu acho que pessoas que têm interesse de assistir uma pessoa como o James, esse, e outros mais, todo mundo conhece o Dr. Carter, o Dr. Baraghini, outras pessoas que vão participar, eu acho que vale a pena, que vai ser aqui em São Paulo, né? Uhum. Como é que faz para as pessoas que quiserem participar? Liga para o Yoshida, é isso? Liga pro... Aqui em São Paulo é o 5594-7736, é isso. Ou se não, entra no site da Quantum Bio, né? No site www, pode entrar nesse físico aqui, ó, embaixo. Isso aí é coisa do Rubens, né? Por que não faz um link no site da Quantum Bio? www.cifsk.com.br www.cifsk.com.br. Tem um e-mail aqui também que está pior do que o site, mas de qualquer maneira, entrando no site da Quantum Bio, sim, Quantum Bio www.quantumbio.com.br, tá? Vocês entram lá, tem muita gente boa que realmente vai, inclusive colegas aí que participaram do nosso curso de formação. Será realmente um evento bastante interessante. Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica. Isso aqui é a colinha do professor. O mais importante desse congresso é que as pessoas que vão lá, médicos, etc., vão relatar as experiências com a medicina alternativa e como se fez isso. Né? Então isso serve de prova e ilustração que a medicina alternativa hoje está crescendo no mundo inteiro. Então, não sou contra a medicina ortodoxa, mas ela se soma com a medicina ortodoxa. Né? Então eu acho que quem tiver interesse de conhecer mais alguma coisa em cima disso aí, eu acho que não se deve perder um congresso desse. Não, com certeza. Professor, então, quer dizer, essa chamada que eu fiz, né, dentro das chamadas doenças crônicas, né, a osteoporose também como que a medicina chinesa encara. Obviamente que a gente atua junto com a medicina chinesa, levando também em considerações o que aprendemos com a terapia ortobiomolecular. Também a osteoporose, segundo a medicina chinesa, é um problema ligado a uma disfunção renal. Segundo a medicina... eu vou dar um... Ele não deixa eu falar. Eu vou dar um resumo aí de como se resolve tudo isso aí. Tudo? Então deixa eu terminar de falar da osteoporose. Segundo a medicina chinesa, os rins sintetizam... O professor Cunhal tem essa liberdade, porque além de nos conhecermos há bastante tempo, ele é um amigo, é um grande professor e tal, eu tenho a liberdade de fazer esse tipo de brincadeira. Mas a medicina chinesa fala que o rim é o órgão responsável pela sintetização do cálcio nos ossos, né? O que faz com que o ser humano ande com a coluna em pé em relação aos animais que têm a coluna horizontal, né? O ser humano tem a coluna vertical para ter o cérebro ligado ao próprio céu e ter a mente, que o animal não tem, né? O animal sente, mas ele não tem a inteligência, a mente, como o homem. São os rins. Os rins é que fez durante a evolução do ser humano que ficasse com a coluna vertical em relação ao horizonte. Então, de qualquer maneira, a gente sempre trata rins, além de nossos recursos com a terapia ortobiomolecular. Então, genericamente, professor, agora sim, pode falar à vontade, eu fico quieto. Assim, todos nós, né, devemos fazer prevenção para não ter um envelhecimento precoce e para não desenvolver doenças degenerativas. Né?
que são doenças que, além de trazer o desconforto, né, a pessoa sai da vida normal, né, seja qualquer um deles. Então, o que a pessoa tem que fazer? Primeiro, descontaminar metais tóxicos, que ninguém escapa disso, todos nós temos, né? Em média, as águas minerais que nós temos por aí no mercado, em média, eles têm 13 minerais tóxicos. Segundo a Anvisa, está dentro do limite, mas a pessoa toma aquela água 10, 15, 20 anos, vai acumulando, né? Então, todos nós temos metais tóxicos, tem que neutralizar isso. Segunda coisa que a pessoa tem que neutralizar são os parasitas. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa disso, né? Hoje, a incidência de tênis vindo na população é muito alta. Por quê? Onde é que o pessoal pega isso? Pega nas verduras orgânicas, né? Porque o orgânico não lava direito. Não lava direito, mas se pensar em agrotóxicos, tudo bem. Agora, se pensar nos parasitas, no orgânico tem mais parasitas do que os não orgânicos, né? Então, neutralizar metais tóxicos, parasitas e melhorar o metabolismo. Como eu já disse, as doenças degenerativas têm sempre origem na queda do metabolismo. Como é que se melhora o metabolismo? São 4 coisas que eu já falei, ó. Tem que melhorar o sistema digestivo, sistema hepático, né? Tem que melhorar a função renal e melhorar a circulação sanguínea. Se qualquer pessoa que melhora esses 4 setores aí, fatalmente melhora a saúde. Vai ter mais disposição, vai ser mais feliz, né? Agora, o remédio não faz isso. Não sou contra remédio também, mas remédio não faz isso. Procure uma forma natural de fazer isso, né? Falou muito em rins aí, né? Por que até hoje são centenas de casos de pessoas que têm zumbido no ouvido? Por que eu consigo melhorar isso? Porque o ouvido tem ligação com os rins. Quando eu trato os rins, desaparece o zumbido. Sim, né? Sim. O fígado tem a ver com os olhos, né? Medicina chinesa, não é japonesa não, viu? E sabe onde é que está escrito esse negócio de rins com audição? Sabe onde é que tá Os escrito? chineses falam isso. Não, isso está escrito na Bíblia. E a Bíblia colou da medicina chinesa. Porque a medicina chinesa tem 5.000 anos. Então, mas aonde está na Bíblia isso que eu não sei? Eu não guardo onde é que está batendo na Bíblia. Eu quando comecei a pesquisar isso, dentro do produto que nós temos, que é a linha Organos, comecei a pesquisar entrei na antroposofia e acabei parando na Bíblia, né? E diga-se de passagem que os melhores livros de medicina está aonde? Nos Rosa Cruzes e está na Biblioteca Espírita. Você vai ficar me devendo essa da Bíblia, viu, doutor? Lá na frente de todo mundo está me devendo essa história da Bíblia com os ouvidos. É porque a medicina chinesa fala isso. O fígado está ligado com a visão, o pulmão está ligado com a pele e com o tato, os rins estão ligados com os ossos, inclusive, e com o medo. Respondendo já a Márcia, que pergunta o seguinte: por que pequeno detalhe em cima. Ele não deixa eu falar. Estou desenvolvendo o curso para odontólogo, tá? Quem não tem o canino, porque o canino está ligado ao fígado e aos olhos. Isso a gente aprendeu na terapia neural também, pela biocibernética. Cada posição do dente está ligado a um tipo de órgão e, enfim, estrutura. Eu tratei eu dei muita risada porque eu tratei com uma terapia neural um rapaz que veio do interior que estava com problema intestinal. E aí eu falei, bom, quando começou? Uns 2 anos atrás. O que aconteceu? Eu comi um peixe e comecei a ter problemas digestivos. Aí ele foi num gastro e falou assim, tem 2 anos e meio. Aí o gastro falou assim, acho que é um espinho de peixe. Eu falei, bom, espinho você comeu peixe de aço, né? Para ficar 2 anos na tua barriga ali incomodando um espinho, deve ser um espinho de aço, enfim. E aí a gente fez terapia neural, com aplicação de procaína num dente, e ele praticamente melhorou de uma hora para outra, enfim, ligando a questão estrutural dos dentes com as questões orgânicas. Respondendo a Márcio, o que você e o doutor poderiam falar sobre artrite reumatoide? Por que pessoas artríticas também são medrosas e indecisas como as hipertensas? Você já mesmo respondeu. Insuficiência de rim, medo e indecisão. Excesso de rim, pessoa autoritária e quer passar por cima de todo mundo. Obviamente que a gente faz o diagnóstico também pelo pulso, mas essas patologias estão ligadas à insuficiência de rim. E nós temos também produtos como da linha Organos para fazer estímulo de rins. E se a gente levar em conta o pentagrama também da medicina chinesa, a gente vai tonificar também pulmão, que o pulmão dá energia para o rim, né? Nós temos o pentagrama que precisa ser equilibrado. É isso, professor? Sim. Sobre a questão dos rins, né?
a gente vê que o rim é um órgão que tem maior capacidade de captar energias, né? Seja do cosmos, ou seja do chão. Esse negócio de usar sapato de borracha, solar de borracha, sapato tem que usar sapato de couro, solar de couro. Solar de couro. Aqui, ó. Isso. Solar de couro. Tá né? furado, hein, professor? Furado? Não tá. Ele acreditou. Não tá furado, não. Professor, nós temos que encerrar porque o Schirek já tá fazendo um cara feio. Tá nervoso? Tá nervoso. Ele é grande, não dá para brigar com ele. O Leandro Ramos depois, olha, 89% da imunidade, problema de intestino, sono, microbiota, serotonina, tá um pouco excesso. Mas tem um programa Saludos que eu fiz com o Dr. Alain Dutra, falando só sobre microbiota intestinal. Procura no canal que eu dar respostas nesse programa. Professor Cunil, encerrou o nosso programa, já passamos do tempo. A produção é minha, na mesa o Paulo Schirek, que está fazendo um cara de bravo ali, porque passamos do horário. Eu quero a produção, a direção geral de Alberto Luchetti. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que o senhor teve que dar uma corrida na sua agenda, mudar alguns compromissos para estar presentes aqui com a gente. Eu agradeço aí o seu esforço nesse sentido e agradeço sua presença também com os seus esclarecimentos. Eu que agradeço, porque a oportunidade de estar aqui sempre é bom para mim e para quem ouve também, porque a gente procura falar em cima de uma experiência que a gente tem. Porque tudo que eu falo existe um trabalho que já foi feito e deu certo, né? Então, eu gostaria de realmente agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? E já que nós somos amigos, né? Sempre que for necessário, estou aqui. Tá ótimo, tá, muito obrigado, eu agradeço. Não esqueça do Congresso. Não esqueça do Congresso, tá vendo? Não esqueça do Congresso. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram do programa, são muitas pessoas, a Nilta, o Leandro Ramos, a Márcia Barbosa, a Hilda Pinheiro, a Angélica Rodrigues, enfim, todas as pessoas que participaram, muito obrigado pela participação. Eu desejo a todos uma ótima semana. A semana próxima vem o Dr. Cáter, a gente ainda não escolheu o tema, mas aqui o Cáter, a gente senta aqui e vamos falar sobre o quê? Ele sai falando, eu e ele aqui, como eu e o professor aqui, cada um falando um pouco o que acha e tal, e enfim. Dr. Cáter teria que descobrir que todas as pessoas que têm síndrome do pânico e medo têm toxoplasma no cérebro. É fato. Ele mandou publicar isso. É fato. Então, uma ótima semana a todos, muito obrigado pela audiência. Até a próxima segunda, 13h30, 13h40, fazemos a live, 14 horas em ponto, entramos aqui no ar ao vivo. Até lá, boa semana a todos, obrigado pela audiência.